Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, irmãos. Que Deus abençoe. Um prazer, uma vez mais, estar aqui com a igreja no setor 15. Vocês ainda lembram como saúde em espanhol? Quem lembra? Deus lhe bendiga. E quando falamos que somos bendecidos, muito bem. Somos. Então, todo mundo afinado aqui, glória a Deus. Somos bendecidos para bendecir. Verdade? Que o Espírito Santo de Deus nos faça cada dia mais fortalecidos no Senhor para ser uma bênção a todas as nações. Eu gostaria de trazer antes aqui, de trazer a palavra, um pequeno informe de como nós estamos trabalhando lá no México. Não retrocedemos, nós estamos avançando. Nós continuamos firmes com todas as batalhas, lutas, mas nós continuamos avançando para a glória de Deus. Tem algumas fotos? Pode passar aí algumas fotos, eu vou explicar para vocês o que são. Obrigado. Esses são os nossos pequenos grupos. A igreja tem avançado através de grupos pequenos de multiplicação. Nas casas, nós conseguimos chegar com o evangelho. O México é um país muito católico. E uma das dificuldades que nós temos é de poder quebrar esse catolicismo, que não é igual ao catolicismo brasileiro, é um catolicismo muito enraizado. E a maneira, pode deixar lá naquelas fotos lá, se puder, pausar lá aí. A maneira que nós encontramos de poder alcançar famílias completas é através desses pequenos grupos de multiplicação. Pode passar até aquela foto lá da mesa grande lá, por favor. Essa família que nós alcançamos para a glória de Deus, uma família que vem já de muitos anos no evangelho, mas não estavam fortalecidos, não iam à igreja, não tinham uma família estruturada, muitos problemas dentro da família, e nós conseguimos, através de muitos anos de oração, alcançar essa casa. E eu me lembro que uma vez, orando pela família, o Senhor me deu um sonho com essa casa. Mas era muito difícil entrar lá, porque o pai, ele não dava essa abertura. E eu lembro que eu orei e Deus me mostrou que queria entrar nessa casa. Eu falei, Senhor, o Senhor pode, né? Mas eu não sei como eles vão reagir. Do jeito que Deus mostrou, Deus abriu as portas e hoje nós estamos nessa família. Uma família completa para a glória de Deus, servindo ao Senhor. Eu espero que vocês possam conhecer alguns deles, porque eu estou orando para que alguns deles possam vir ao Brasil e vocês conhecê-los. Nós já temos uma missionária, a missionária Mireia. O pastor Jeremias conheceu lá a Mireia, né? Ainda estava lá no México. A Marta também conheceram. A Mireia é uma gigante desse tamanho aqui. Vem de um povo indígena, de raízes indígenas. E ela, na cidade de Jolomeca. Jolomeca tem somente 2.000 pessoas, 2.000 habitantes mais ou menos. E um dia a Mireia estava andando lá no povoado, ela fez enfermagem e ela foi fazer o estágio dela no povoado de Jolomeca, lá em Oaxaca. Os pastores visitaram lá. Eu espero que logo o pastor também nos visite, no nome de Jesus. É muito bem-vindo. E quem quiser ir também. Quantos vão ao México? Parece que o povo está na dúvida, né? Quantos irão ao México? Se nós oramos, contribuímos, nós já estamos chegando lá no México. Mas eu espero que também vocês possam conhecer a terra, no nome de Jesus. E a Mireia chegou lá na igreja, não sabia que era uma igreja, e ela tinha vontade de conhecer, e foi com o pai.
E quando ela chegou na porta da igreja, ela queria entrar e o pai dela falou: minha filha, não vai nessa igreja não. Essa igreja é dos aleluia. Os crentes lá são conhecidos como aleluia. Glória a Deus, verdade? Porque o povo de Deus tem que dar aleluia, glorificar o nome do Senhor. Não vai nessa igreja não, que essa igreja aqui é dos aleluia. E ela colocou no coração, foi na semana, estava fechado, voltou lá, ela disse que estava fechado. E ela disse: o último dia que eu vou vai ser no domingo. Se está fechado, eu não volto mais aqui. Estava aberta a igreja. Ela entrou, ou foi no sábado, não lembro bem, mas ela entrou na igreja, aceitou Jesus. A Mireia tem mais ou menos 2 anos de convertida. Parece que tem 40. Entregou a vida a Cristo. Quando ela terminou o estágio dela, ia voltar para o povoado dela, o povoadinho lá, 3 horas de Diolomeca, em Chalcatongo. Chalcatongo. E no dia que nós fomos fazer uma visita a Diolomeca e batizar, ela foi uma das batizadas. Ela tinha mais ou menos 1 ano fazendo o tempo dela lá, batizamos, e o Espírito Santo falou no nosso coração: convida ela para fazer missões. E nós falamos com ela, pastora Regina e eu, e conversamos com ela e falamos: Mireia, vem para cá que a gente vai te treinar para você ser uma missionária. Tá bem, pastor, vou conversar com os meus pais. O que você imagina que os pais disseram? Disseram que não. Mas ela estava com a chama do evangelho no coração. E quem é marcado pelo evangelho não pode voltar atrás. E ela entregou a vida para as missões rapidamente, com 2 anos de convertida, já está sendo treinada aqui em São Paulo, em Parelheiros, pela Missão Kairos, para que ela possa voltar e ser a coordenadora para alcançar todos os povoados indígenas que tem ao redor, para a glória do nome de Cristo Jesus. O evangelho está avançando e através dos pequenos grupos nós avançamos também. Pode passar algumas fotos mais, por favor. São pastores que nos visitam lá. Fizemos o trabalho com as crianças, porque nós cremos que se nós ganhamos as crianças, nós vamos ganhar toda uma geração. Os pais têm um coração duro, mas se nós alcançamos as crianças, através das crianças, o trabalho de Semidita Kids. A Regina, pode parar aí, por favor. Nós fizemos esse trabalho lá nas crianças. Fizemos esse trabalho com as crianças em países muito fechados para o evangelho, em todos os lugares. É muito importante que nós alcancemos as crianças. Eu sei disso porque eu fui alcançado quando eu era criança. E me afastei do evangelho. Os meus melhores anos, meus melhores dias foram na igreja. Se eu lembro dos melhores dias da minha vida, foi quando eu estava na igreja. Os piores dias, quando eu estava afastado de Deus. Assim que se alguém deseja experimentar o mundo, não se preocupe, eu já estive lá. Não precisa ir não, que não vale a pena não. É melhor ficar com Cristo. Aqui sim nós somos felizes. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos Cristo Jesus. Se a gente chora, nós temos um consolador. Se a gente fica triste, no outro dia a gente está feliz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós podemos estar felizes com Cristo Jesus. Estamos ganhando o coração das crianças, através das crianças. Uma vez falaram, mas a missionária Regina só trabalha com criança. Há alguns anos atrás. Sabe o que aconteceu? Através dessas crianças, os pais vieram à igreja, as famílias foram restauradas, e hoje nós formamos pastores que foram ganhadas através do trabalho com as crianças. Semidita Kids. Se nós ganhamos o coração das crianças, nós vamos ganhar os pais, famílias completas, e há muitos pastores que serão levantados através desse trabalho. Nós estamos avançando. Pode passar, por favor? Acho que tem as fotos dos pastores, pode ir passando agora. Então, o trabalho que nós fazemos lá, o trabalho com as crianças, evangelismo, com adolescentes e jovens. Os jovens também estão crescendo hoje. Essas famílias que foram alcançadas, tem mais? Que foram alcançadas através
do trabalho com as crianças. Eles são pastores que nos visitam lá. Pastor Renato nos visitou, também é do Belém, lá do Espírito Santo. Trabalho de evangelismo. Os mesmos que foram salvos para a glória de Deus, hoje são os líderes de jovens, pastores da igreja. Nós estamos formando uma igreja mexicana que possa glorificar o nome de Cristo Jesus. Pode passar bastante aí. Esse foi o trabalho com as mulheres que foi feito lá. Mulheres. A igreja está pequena, já não cabe mais. Orem por nós para que Deus nos faça um milagre, porque é muito difícil conseguir um lugar maior lá e ter um lugar próprio. Esse é onde nós estamos avançando. É uma família missionária. Um pouco antes de vir para cá, eu levei essa família lá para a cidade de Guadalajara. Cidade de Guadalajara fica no estado de Jalisco. Alguém já escutou? Pode aí, tá bom. Alguém já escutou falar sobre Guadalajara? O viaduto? Verdade? É uma cidade lá no México. Guadalajara é um bom lugar, porque quando o Brasil jogou lá, ganhou, verdade? Então, agora nós estamos alcançando essa cidade, para a glória de Cristo Jesus. Esse lugar está num lugar chamado Círculo do Silêncio. É a segunda maior cidade do México. Mas é uma cidade que precisa de Cristo. No estado de Jalisco, ele está mais ao norte do país. E nesse estado, pode deixar aí, por favor, dá uma paradinha. Se puder colocar lá no nome Guadalajara. Nesse lugar, ele está o lugar mais ao interior e mais ao centro do México. Apesar de estar ao norte do país, mas se nós buscamos lá, ele está bem ao centro, no lugar mais central do México. E no centro do México, nos lugares centrais, é exatamente onde tem menos evangelho. O México foi alcançado às suas fronteiras, onde tem o maior número de evangélicos. O estado que onde tem mais evangélicos chega a ser 30% de cristãos evangélicos. Porém, quando nós chegamos no centro do México, incluindo a cidade do México, não existe um evangelho muito forte. Os pastores estiveram lá conosco. Nós andamos em bairros completos que não tem uma igreja evangélica. E nesse estado existem alguns municípios com menos de 1% de cristãos evangélicos. A igreja católica é muito forte. Houve uma guerra chamada Guerra Cristeira, 1926, 3 anos de guerra. 250 mil pessoas morreram por causa dessa guerra. Da igreja católica, que o Estado tentou tirar as suas posses e tirar os seus as suas propriedades, e os padres católicos levantaram os fiéis dizendo e prometendo algumas coisas, inclusive a salvação da alma deles. E esses homens se levantaram, inclusive as crianças, para que vocês vejam como é importante salvar as crianças, porque o mundo está buscando as nossas crianças. Se a igreja não cuidar, o mundo levará. Uma criança passa em média 30 horas por semana escutando toda a ideologia do mundo. E se nós chegamos na igreja 2 horas e damos só um desenho para ela pintar, ela não vai ser livre dessa ideologia do mundo. Nós precisamos discipular as crianças. E na história do México, em 1926, na Guerra Cristeira, se levantaram crianças, homens e mulheres, morreram por causa das crenças católicas, levantando a bandeira de Cristo Rei. E eles foram mortos. E os descendentes desses homens, eles fizeram uma igreja enorme lá, onde estão os ossos daqueles que morreram na guerra. E a descendência dessas pessoas são a população que está nesse lugar, chamado Círculo do Silêncio. São 6 estados onde tem o menor número de cristãos. E eu fui lá
Agora nós deixamos uma família de missionários, porque para alcançar esses lugares precisamos de missionários, enquanto nós formamos os pastores. O pastor que eu formei, para formar um pastor, eu demorei 6 anos, trabalhando com ele diariamente, intensivamente e intencionalmente. Demora um pouco mais. É um pouco mais de trabalho, mas nós temos avançado para a glória de Cristo Jesus. E nesse trabalho, nós deixamos essa família de missionários lá em Guadalajara, para que eles possam começar um trabalho e nós possamos avançar. Estivemos lá e eu conversando com algumas pessoas, eles me disseram, pastor, é muito difícil que alguém se converta ao evangelho nesse lugar. Para que vocês tenham uma ideia, existe uma igreja em Guadalajara, em Jalisco, que reúnem por ano 6 milhões de pessoas fazendo procissão. Uma só festa que se faz, são 4 milhões de pessoas que se reúnem adorando a Guadalupe e os seus ídolos que existem naquele lugar. E os irmãos me falaram, pastor, as pessoas não se convertem, eles escutam o evangelho, e quando você chama a igreja, eles não vão, porque deixar o catolicismo é desonrar a sua família. É quase um islamismo. Existem proporcionalmente lugares e países muçulmanos que têm mais cristãos que esses lugares no México. Então esse é o nosso trabalho. Mas o ano passado nós tínhamos 4 igrejas. Já começamos a plantar a 5ª igreja na capital de Oaxaca e a 6ª igreja será plantada em Guadalajara. Um pouco antes de vir, um pastor me mandou uma mensagem. Missionário brasileiro. Está lá em Guadalajara. Eu trabalho com 2 parceiros brasileiros, porque não podemos trabalhar só. Porque não conseguimos avançar só. Precisamos unir forças, senão o evangelho não avança. Paulo sabia disso. E ele levantou nas suas viagens missionárias um grupo para ajudá-lo. Ele nunca trabalhou sozinho. O evangelho precisa ser pregado na igreja, para aqueles que já creem, precisa ser pregado para aqueles que têm dúvida e precisa ser pregado para aqueles que ainda não têm certeza e não conhecem o evangelho. Por isso nós trabalhamos juntos. E o pastor me mandou uma mensagem. Pastor, nós temos uma igreja no Círculo do Silêncio, em Águas Calientes, um estado mexicano. Lá a igreja está plantada, um pastor plantou essa igreja, ele teve alguns problemas, teve que retornar, ele pediu para que eu cuidasse dessa igreja, eu deixei um obreiro lá, uma família, o obreiro me pediu para fazer uma videochamada. Para quê? Para dizer eu estou indo embora. Os meus filhos não se adaptaram, estou indo embora daqui. No momento que ele me falou isso, meu coração se apertou. Eu tenho um pouco mais de anos que os outros pastores. Eu tenho tentado estruturar o trabalho para que a gente possa avançar. A formação de obreiros é muito dura. É todos os dias, todo o tempo, oração. Todos os dias nós nos paramos, nos levantamos. Parar em espanhol. Parar significa se levantar. Tá bem? Quando alguém falar assim, ponga separado. Não é para ficar parado não, é para levantar. Tá bem? Quando você for visitar o México, você já sabe. Todas as manhãs nós nos levantamos 5 da manhã para orar. Porque sem oração nós não podemos avançar. E o pastor me mandou essa mensagem e pediu, pastor, eu preciso de ajuda. O meu coração doeu. Eu não posso fazer muito, mas tudo que eu puder fazer eu farei. E eu sei que a igreja está na retaguarda. E nós temos avançado pelo amor de Deus, pela igreja que se levanta. Vocês têm sido essa retaguarda. Como nós temos sido abençoados por causa do setor 15. Eu agradeço. Eu sou grato. Fiz questão de vir aqui. Eu tinha uma outra viagem. Eu fiz questão de vir aqui para
outra vez estar com os irmãos, conhecer o pastor Joel pessoalmente, para que vocês saibam que nós estamos avançando. Ainda tem muita coisa para ser feita. Então são todos bem-vindos ao México. Assim como eu sei que somos bem-vindos aqui, no nome de Jesus. Estamos avançando. Orem pela cidade de Guadalajara, porque é um ponto estratégico. Se nós alcançamos essa cidade, todos os estados que estão ao redor nós podemos alcançar também. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia. Eu serei muito breve. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, enquanto eu estou aqui no Brasil. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Deus nos surpreenderá. Nós seremos surpreendidos por Ele. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus nos surpreenderá. Ele tem surpresas para nós. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos. Ele é o Deus que muda a nossa agenda. Quantos anos tinha Moisés aqui? Um homem que já estava pensando em se aposentar. Ele havia passado por períodos na sua vida, mas cada período Deus foi renovando a vida e as forças de Moisés. Ele estava talvez pensando que já não tinha muito mais o que fazer. 80 anos de idade. Moisés não vivia muito mais tempo que nós vivemos hoje. E ele estava já em um período que a sua vida já estava caminhando para a reta final. Os primeiros anos de Moisés foram anos em que Moisés ele estava desfrutando de tudo o que era melhor. Ele era provavelmente o próximo faraó. Ele era de linhagem real. E Moisés foi surpreendido quando, tentando lutar pelas suas forças, ele acabou perdendo a glória do Egito e foi lá para o deserto. Ninguém quer passar pelo deserto, né? Verdade? Mas foi no deserto que Deus formou o povo de Deus. Foi no deserto onde eles descobriram que existe um Deus, que se falta tudo, mas não falta Deus, não nos falta nada. Alguns anos atrás, quando eu cheguei no México, eu fui com a tarefa de aprender o inglês e aprender o espanhol. E para aprender inglês, eu me matriculei numa escola de inglês muito boa naquela época. Não sobrava dinheiro no final do mês, mas eu estava fazendo a escola de inglês, porque eu tinha um objetivo. E eu conheci alguns jovens lá. Todos eles eram formados. Todos tinham uma profissão ou estavam terminando a escola, a sua formação. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que no curso nos perguntaram: o que vocês fariam se vocês pudessem mudar hoje, escolher uma outra carreira, escolher uma outra faculdade? Vocês mudariam? 100% daqueles jovens disseram sim. Porque eles tinham tudo, mas lhes faltava Deus. Precisamos ser bem formados, mas Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Porque quando Jesus está, não existe vazio. Quando Jesus está na nossa vida, quando Ele direciona e Ele dirige a nossa história, a nossa felicidade não está em um diploma, nem em uma pessoa, ou uma pessoa nesse mundo. A nossa felicidade está em Cristo Jesus, que entregou a sua vida na cruz. Porque quando Jesus está em nós, todas as coisas se tornam perfeitas. E nessa época eu tinha deixado tudo, renunciado
o meu trabalho, tinha tudo, um bom salário, eu deixei tudo e fui para o México. Dependendo agora da misericórdia de Deus, de ser lembrado pela igreja, e quando eles perguntaram para mim, você mudaria? Eu olhei com convicção e disse, não. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Se eu tivesse 1000 vidas eu entregaria para Cristo Jesus e para a obra missionária. Nenhuma experiência, por mais dolorosa que nós vivemos na obra missionária, eu trocaria por nada nesse mundo. Porque Deus nos surpreende. Moisés estava num deserto, nem sabia mais falar. Mas Jesus Cristo, amém, somos felizes. Mas Jesus Cristo estava com ele. Porque quando nós temos Cristo, o deserto se torna o melhor lugar. Adão e Eva estavam num paraíso. Eles foram enganados por Satanás, pensando que havia um lugar melhor. Jesus Cristo estava no deserto. Mas ele sabia que o Pai Celestial o alimentava. Não importa o que passe, o Senhor é conosco, o Senhor é com a sua igreja. Mas a história de Moisés não acabou aí. 80 anos. Quem tem mais de 80 anos aqui? Só jovem. Verdade? Talvez pensava, agora eu vou me aposentar, vou ficar bem aqui, deixa a minha história lá, as coisas não ficaram muito bem. Mas Deus surpreende os homens de Deus. Deus tinha um plano com Moisés ainda no ventre da sua mãe. Ele tentou fazer da sua maneira. Talvez ele estava desistindo do que Deus tinha para ele. Mas o Senhor encontrou. Ele podia estar sozinho com aquelas ovelhas. Mas o que ele não sabia, que existia alguém lá, que talvez ele não conhecia. Talvez ele não percebia, mas estava andando com ele quando ele estava no Egito. Estava andando com ele quando ele estava no deserto. E um dia ele se aparece e mostra para que o povo conhecesse que existe um nome que está sobre todo nome, o nome do grande eu sou, revelado em Cristo Jesus. E ele disse, Deus se apresenta para Moisés e disse que ele precisava para que o povo saísse do Egito. O mundo é o Egito. Um lugar de escravidão. Anos atrás, quando eu cheguei no campo missionário, todos os dias eu chegava na igreja e tinha uma irmã de joelhos chorando. Todo mundo escutava o clamor dela, o choro dela. Eu fui descobrir a história dela. Ela chorava porque todos os filhos dela estavam afastados de Deus. Todos. E ela contou a história dela, que um dia ela estava num culto numa casa. E a cunhada dela começou a falar de Jesus. E ela disse que quando ela escutou, ela olhou e disse, onde eu estive todos esses anos, como eu perdi a presença desse Deus. Essa irmã chegou na igreja, mas os filhos não. E ela chorava e clamava, e chorava e clamava. Ela disse, os meus filhos estão fora da igreja. Eles estão perdidos, mas perdidos mesmo. Narcotraficantes, assaltantes, sequestradores, o mais baixo. E esses jovens estavam perdidos. Um dia ela chega com a gente e fala, os meus filhos estão perdidos, eles fizeram algo muito mal e eles estão escondidos dentro da minha casa. Vão lá orar por nós. Eu orei, pedi a Deus uma direção e o Espírito Santo falou, eu tenho misericórdia deles. Eu vou fazer algo na vida deles. E eu fui, porque quando o Espírito Santo de Deus fala, nós temos que obedecer. Quando eu cheguei lá, estavam os dois homens, enormes, desse tamanho assim, grandões. Um estava desesperado e o outro estava duro de coração. Eu saí falando, esse aqui tem solução, esse aqui não sei se tem não. Eu falei, só Jesus. Mas quando a gente fala só Jesus, então significa que
A solução está pronta. Porque se é só Jesus, então as coisas acontecem. Porque se fosse só o pastor Luiz, não tem jeito não. Se fosse só a questão financeira, não tem jeito não. Mas quando é só Jesus, ele entra e muda a história do homem. E quando eu falei, eu não sei se tem solução para esse homem, passaram alguns meses, alguns anos, ele começou a crer em Cristo. E para onde eu ia, ele ia também. Ele foi batizado, esse homem de coração duro foi batizado. E quando eu ia orar na igreja de manhã, ele ia para a igreja de manhã. E quando eu ia fazer alguma coisa na igreja, ele estava lá. E quando eu não podia chegar, ele falava, pastor, me empresta a chave, porque eu preciso orar na igreja. Um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu quero que eles sejam pastores. Eu sentei com eles e falei, olha, você está sendo chamado para ser pastor. Espírito Santo, ele falou, eu aceito, pastor. Eu não sei como é que é isso. Deus vai cuidar de você. Ele deixou tudo, foi para a cidade de Progresso, Nicolás Romero, no estado do México. Passaram 5 anos lá e a igreja começou a prosperar. Quando eu saí agora, eles mudaram, foi para a cidade de Coacalco. E no lugar dele ficou um novo pastor que está sendo formado também para a glória de Cristo Jesus. Deus nos surpreende. Quando parece que a coisa está perdida, o Senhor entra e muda tudo. Quando parece que não tem mais solução. Mas é importante saber que talvez para Moisés parecia que era o fim. Estava esperando, vou ficar aqui com a minha família, vou cuidar dessas ovelhas. Eu já não sou mais aquele mesmo Moisés lá de quando eu ficava lá no palácio, glória a Deus. Talvez nós podamos dizer hoje, eu já não sou mais a mesma pessoa lá de trás. Que bom. Porque Deus não quer que você seja a mesma pessoa. Deus quer usar a sua vida nas mãos de Deus. Ele pode te surpreender e ele te surpreenderá. Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Existem pessoas que estão clamando pelo Evangelho. Como aquela irmã que estava de joelhos e clamava pela sua família, pelos seus filhos. E hoje a sua filha é casada com um pastor que assumiu a igreja lá em Coacalco, em Progresso. E o seu filho de coração duro é o copastor geral das igrejas lá no México, para a glória de Cristo Jesus. Deus surpreende a nossa vida. E nós podemos resistir. Nós podemos insistir nos nossos erros. Mas Deus insiste em nós. Ele não desiste de nós. E se tudo tem que começar hoje, começará hoje uma história de sucesso, de vida, de glória, para que através da sua vida Deus possa tirar muitas pessoas desse mundo que está perdido. Agora nós estamos preparando a igreja para ser uma igreja missionária. Orando porque em setembro eu quero enviar o primeiro grupo lá para Cuba. Porque se Deus nos salvou, Ele quer que nós salvemos outros. Porque somos bendecidos para bendecir. E estamos preparando a igreja para ir lá em Cuba. Estivemos em Cuba. Situação terrível. 1 dia de salário promédio de um mexicano é 1 mês de salário de um doutor, de um médico. 1 dia de salário de um brasileiro são 2 meses de um doutor, de um médico lá. Então vocês estão bem, estão ganhando mais do que os médicos. Queria alcançar isso? Então não precisa reclamar de nada. Porque o Deus que provê, Ele provê para a sua igreja. Mas Ele nos deu uma tarefa. E eu quero concluir com isso. Deus chamou Moisés. Sabe o que Moisés se via? Ele dizia, eu sou um assassino.
eu sou um perdedor. Eu perdi a oportunidade que eu recebi lá atrás. Deixa eu te explicar uma coisa. Não importa as portas que estão fechadas. Se Deus fechou a porta, não tente arrombar ela, não. Se Deus abriu a porta, não deixe de entrar por ela. Porque portas abertas ou portas fechadas são a mesma coisa quando é Deus que abre ou que Deus fecha. E Moisés talvez pensou que ele estava com as portas fechadas. Deus havia fechado as portas do Egito, para que o coração dele não fosse mais do Egito. Mas Deus havia abrido as portas do céu, para que o coração de Moisés fosse um coração que ama o reino de Deus. Deus mudou a história de Moisés. Mas eu termino com isso. Deus mudou a história de Moisés com esse objetivo: vai e tira os meus filhos de Israel. Quem aqui gostaria de ver os seus filhos perdidos? Quem gostaria de ver os seus filhos nas drogas? Que jovem está sonhando aqui, eu vou casar, vou ter filhos, porque eu quero que o meu filho fique perdido a vida inteira. Você vai dizer, misericórdia, pastor, não fala isso. É verdade. Existe um pai que ama muito mais que nós. É Deus. Se os nossos filhos estivessem caídos em um rio e nós não soubéssemos nadar, seguramente nós nos jogaríamos nesse rio para salvar. Uma vez eu vi uma mãe se jogando dentro de uma água, ela não sabia nadar, o filho dela estava se afogando em um poço lá, choveu muito e o filho dela estava lá. Sabe o que ela fez? Ela se jogou. As pessoas estavam filmando lá e conseguiram filmá-la. E ela tentava salvar o filho e se salvar ao mesmo tempo. Nós faríamos a mesma coisa. E existe um Pai Celestial. Ele nos tirou do Egito. E tirou o Egito do nosso coração. Para que no nome de Jesus Cristo, como nós, muitos filhos sejam resgatados para Cristo Jesus. Essa palavra é para você. Tire os meus filhos do Egito. Tire os meus filhos. Há muitas pessoas em todo o mundo. Talvez você não vá nas outras nações. Mas nós podemos enviar. Nós podemos orar. Porque a oração do justo pode muito. Continue segurando as cordas. E permita que o Espírito Santo de Deus te use. Porque hoje nós não vemos muito. Mas a eternidade nos mostrará o prêmio glorioso do que nós estamos fazendo com as nossas poucas forças para a glória de Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que nós hoje pudéssemos dizer: Senhor, usa a minha vida. O Senhor me resgatou. O Senhor me tirou. O Senhor me surpreendeu. Quem está pensando em se aposentar aqui? Quem tem mais de 80 anos? Então não se preocupa não, Deus vai te surpreender, porque a cada 40 anos Deus renovou a história de Moisés. Tem gente que está pensando assim, já terminou, estou aqui só terminando aqui. Não. Tem outros que estão dizendo assim, eu acho que Deus vai me usar muito, mas não vai ser nas missões não, Ele quer me fazer doutor, quer me fazer um grande profissional. É verdade, Deus quer mesmo. Mas para que através de você e da sua profissão, muitas vidas, muitos filhos voltem ao Evangelho. Senhor Jesus, enche a tua igreja com teu Santo Espírito. Renova, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que através dessa igreja, Senhor, através do pastor e dos pastores dessa igreja, muitos filhos sejam resgatados para a glória de Cristo Jesus. E que eles possam ver, ó Deus, que todo o trabalho, que cada oração, que cada oferta que é chegado no campo missionário, tem dado frutos, ó Deus, para que o México e as nações sejam salvas. Que através de Cristo Jesus, vidas sejam surpreendidas o dia de hoje, Senhor. Através das orações,
filhos sejam salvos, famílias sejam restauradas. Senhor, fortalece essa igreja, enche com teu Santo Espírito. Faz, Senhor, assim como a sarça ardia no meio do deserto, corações hoje aqui sejam, Senhor, incendiados pela chama do Evangelho, do chamado e do poder de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, fala ao coração do seu povo, renova, Senhor, como tu has renovado Moisés, renova cada vida nesse lugar. O Senhor tem um propósito. E no nome de Cristo Jesus, entra nessa vida. Há orações que estão chegando diante do trono de Deus. E nenhuma delas ha sido desperdiçada. Nenhuma oração se ha perdido. Oh, Espírito Santo de vida. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, quantas orações chegaram diante de ti, Senhor, e o Senhor está dizendo, nenhuma delas se perdeu. Há poder de Deus aqui, a glória de Deus nesse lugar, e o Senhor tem visto o trabalho, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa igreja seja surpreendida, porque eles têm feito, Senhor, o esforço para que as almas cheguem ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, cada pedido que ha sido entregado diante de ti, seja o Senhor fazendo retornar com poder, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor diz hoje, eu te surpreenderei, para que os meus filhos sejam tirados do mundo. Senhor, que essa igreja seja abençoada todos os dias, para abençoar, bendecidos para bendecir, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.